A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 do quarto trimestre do ano de 2019, que tem por título O Nascimento de um Líder Profético em Israel. Estamos falando de Samuel, que foi fruto de oração de sua mãe Ana. Ana orou, Deus respondeu e nasceu Samuel. O texto áureo que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, nos diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. A verdade prática: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Os pais têm um papel muito importante dentro do lar, de educar, de ensinar a santa e gloriosa palavra de Deus aos filhos. Ensinar o caminho correto que o filho deve andar. Ensinar o caminho do Senhor. Ensinar o que é certo, o que é errado. A leitura bíblica em classe que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 ao 28, nos diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhes disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que eu o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma! Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Ana, uma serva temente ao Senhor, humilde e com muita fé, orava a Deus para que Deus lhe desse um filho, pois Deus cerrou-lhe a madre, ela não podia ter filho. E Ana chorava
Ana orava e prometeu ao Senhor, se ele lhe desse um filho, ela lhe entregaria esse filho para que servisse ao Senhor, servisse na casa do Senhor. Muito importante, quando prometermos, quando fizermos um voto ao Senhor, cumprirmos, como fez Ana. Ana pediu ao Senhor e o Senhor respondeu a sua oração. Deus é fiel, Deus responde a uma oração feita com dos lábios, saída dos lábios puro, um coração puro, um coração quebrantado, como foi o coração de Ana. Deus ouve a nossa oração. Basta crermos que o Senhor ouve e nos responde e nos dá, nos garante vitória. Samuel, o filho de Ana, foi fruto de oração da sua mãe. Ana orava, Ana chorava. Samuel foi fruto da oração de sua mãe. Ana chorava, Ana orava, se desmanchava diante do Senhor. Segundo a palavra, nem voz saía, somente mexia os lábios, orando, clamando ao Senhor que lhe desse um filho. E Deus lhe deu Samuel. E Ana, depois que o menino desmamou, ela cumpriu o seu voto. Levou Samuel ao santuário central. E ali Samuel viveu, passou a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli. E foi muito abençoado. Onde Samuel nasceu? O lar onde ele nasceu não era um lar perfeito. Estudiosos de costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado haviam os mesmos problemas de hoje, que são conflitos e maus tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos, oposição entre pais e filhos, também estavam presentes nas famílias daquela época. Eucana, o pai de Samuel, foi um homem que tinha 2 mulheres. Foi nesse lar que Samuel nasceu. Eucana tinha Ana e tinha Penina. É uma prática que feria o princípio bíblico. Nunca foi o ideal de Deus para a família. Porém, essa prática era tolerada pela lei. Mas Deus não agradava de tal prática. E como tudo tem suas consequências, a Bíblia relata alguns nomes de homens que foram polígamos, mas que sofreram consequências gravíssimas, como temos o caso, de Abraão, Jacó, Gideão, Davi, Salomão. A prática comprometedora de Eucana trouxe problemas para si e também para sua esposa Ana, uma vez que Ana não podia ter filhos. Penina tinha filhos e por esse motivo
Penina irritava Ana, porque Ana era estéril. Por esse motivo, Ana chorava aos pés do Senhor, para que o Senhor desse um filho. E foi aí que o Senhor abençoou Ana e deu a ela Samuel, que foi um líder profético em Israel. Uma família piedosa era a família de Eucana. Apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos os membros da família de Samuel. Subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa do Senhor. Todo lar tem problemas. Todo lar vive conflitos, vivem lutas, dificuldades. Uns, às vezes, não entendem os outros porque são cabeças diferentes, idades diferentes. Mas, apesar das dificuldades, não deve deixar de ir à casa do Senhor. A família, todos devem ir à casa do Senhor, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque Deus fala conosco. Ali na casa de Deus, Deus está presente e Deus é merecedor de toda a honra. Deus é merecedor de um culto, de ser cultuado por nós, porque Deus é bom. Deus nos dá vitória. Deus nos ama e devemos agradecer, cultuar ao Senhor, nós, família. No tocante à piedade, Paulo diz que ela é proveitosa para tudo, como está em 1 Timóteo 4:8. A palavra piedade remete à reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais nem abandono dos filhos em sua velhice, como está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mesmo diante das dificuldades, não devemos deixar de ir à casa do Senhor. Devemos adorar, louvar, buscar ao Senhor, que é o Senhor que nos garante vitória, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos ajuda a resolver os problemas, a enfrentar as dificuldades. A família unida servindo ao Senhor. Deus nos dá graça, Deus nos garante vitória. Ana foi uma mulher humilde, uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina.
Ana se mostrava humilde. Ana tinha plena fé no Deus que servia. Ana orava, crente que o Senhor ia lhe abençoar com o filho. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, como está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Para que Ana se irasse, perdesse o controle. Mas o que esta fazia era subir à casa do Senhor. Ela sabia que poderia contar com o Senhor, que o Senhor olhava por ela, que o Senhor um dia responderia à sua oração. Ana, uma mulher decidida. Ana, uma mulher forte, uma mulher convicta, sabia em que cria, sabia o tamanho do seu Deus, sabia que Deus era maior do que todos os seus problemas. E ali ela poderia alcançar vitória aos pés do Senhor. Ana não se intimidava com as provocações, não se irava com as provocações de Penina. Em vez disso, ela ia buscar aquele que tudo pode. Deus, o Deus do impossível. Ana e sua amargura de alma. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez com que Eli pensasse que Ana estava embriagada. Mas, com reverência, ela explicou a sua dor. De modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Assim, aprendemos que as nossas amarguras e ansiedades devem ser colocadas perante o soberano Senhor, nosso Deus. Ele sabe como tratar conosco. Ele pode e ele resolve qualquer problema. Aquele problema que para nós não tem como a gente resolver. Deus manda a solução. Como é bom quando os pais temem a Deus e os filhos veem, convivem com esse temor dos pais a Deus, da fidelidade a Deus. Os filhos crescem vendo tal dedicação sincera dos pais a Deus, naturalmente serão estimulados a temerem a Deus e amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao nosso Senhor Deus. Deus é tremendo. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ensinar aos nossos filhos o temor ao Senhor, a dedicação ao Senhor. Deus é fiel.
chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltarmos à sua casa conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos, acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Deus é fiel. Vale a pena servir ao Senhor, servir a Ele, ser dedicado à obra, ser fiel a Deus, porque Ele é fiel conosco. Nós somos os pais escolhidos por Deus para cuidarmos dos filhos que Ele colocou em nossas mãos. Devemos zelar, cuidar desses filhos, que esses filhos não são nossos. Que os nossos filhos possam ver temor, dedicação em nós por Deus, que assim eles serão estimulados a temerem a Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um, abençoar sua família, abençoar seus filhos, sua família em geral. Que o Senhor possa continuar dando forças a cada um, sabedoria, para continuar caminhando e fazendo a obra do Senhor. Fique com Jesus, que Deus possa abençoar cada um. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Deus abençoe.